Agora vamos dar início à nossa aula remota de número 11, né? Eu vou fixar aqui a apresentação e nós iniciamos. Bom, então, o que eu pensei para essa nossa aula de hoje? Então, primeiro, apresentar para vocês algumas dicas, né, para a próxima atividade 3 de vocês, envolvendo basicamente supremos e ínfimos, né? E, em seguida, a gente inicia, então, o estudo de sequências. Depois eu quero conversar com vocês, mais para o final da aula, para a gente pensar já uma data para a nossa primeira avaliação de análise, né? Nós já temos aí conteúdo para fazer uma provinha, tá? A gente conversa sobre isso no final dessa aula. Então, tá bem. Então, sobre a atividade 3, né? Atividade 3, o primeiro exercício é para explicar com suas palavras definições supremo e ínfimo de conjunto. Então, a ideia é que você aqui apresente, né, com suas palavras mesmo, pode ser uma definição informal do que você entende como supremo de um conjunto e como ínfimo de um conjunto. É sempre importante a gente enfatizar, né, que supremo, ele existe, né, a partir do momento que você tem um conjunto aí não vazio limitado superiormente. Então, é sempre bom frisar isso, né, o conjunto tem que ser limitado superiormente para que a gente possa falar de supremo. E, de maneira análoga, a gente define aí, a gente pode falar de ínfimo para um conjunto que seja limitado inferiormente, tá? Então, vocês podem colocar com as palavras de vocês as definições, e se quiserem escrever uma definição formal também, fiquem à vontade. A ideia aqui é só para relembrar essas duas definições, né, porque o próximo exercício em si já vai trabalhar com elas, né. Então, tá bom. Então, o exercício 2, determinar o supremo e ínfimo desses dois conjuntos, né. Acredito que até um deles nós já trabalhamos em sala, né, já trabalhamos de forma remota aqui, numa aula remota. Então, vocês podem, né, observar o que foi feito lá, porque basicamente a ideia vai ser o que foi feito lá, né. Então, esses dois conjuntos, né, o conjunto A e o conjunto B, né, possivelmente vocês vão verificar que esses dois conjuntos são limitados, ou seja, são limitados inferiormente e superiormente, tá? Então, no caso, ambos, né, em ambos você pode falar de ínfimo e de supremo, tá? Em ambos. Então, o que é importante aqui, né, deixa eu colocar como dica. Bom, pensando só no conjunto A, porque as ideias são muito semelhantes, né, do conjunto A em relação ao conjunto B. Talvez o conjunto B dê um pouquinho mais de trabalho. Mas aí, para o conjunto A, né, primeiro você tem que verificar que esse conjunto é limitado inferiormente, né, para você mostrar que o ínfimo vai ser determinado valor, tá bom? Então, deixa eu colocar assim como dica aqui, as dicas, né? Mas, assim, são formas de pensar, você pode pensar de outras formas também, né? Mas primeiro, então, no conjunto A, mostrar que é limitado inferiormente, né? Então, A é limitado inferiormente. Dá para você perceber, né, que 1 sobre n é sempre maior do que zero, né? Sempre positivo. Então, aí você já tem uma cota inferior, que é o zero, né? Então, zero é cota inferior. No caso do conjunto B, zero também é uma cota inferior, porque se vocês separarem n sobre n mais 1, é sempre positivo, tá? Então, o conjunto B também é limitado inferiormente, né? Zero é uma cota inferior para ambos, né? O que você possivelmente vai mostrar em relação ao conjunto A é que o zero, ele é o ínfimo deste conjunto, tá? É o ínfimo. Já estou dizendo o que vai acontecer, né? Mas, então aqui, o que você possivelmente vai mostrar é que zero é o ínfimo do conjunto A, tá? E aí, como é que se mostra que zero é ínfimo, né? Então, aí que vem aquela definição, né, que vocês apresentaram no exercício 1. Olha, eu quero mostrar que é ínfimo, então você tem duas coisas para serem mostradas, né? Então, primeiro que zero é uma cota inferior, então isso não é difícil, né? Vou chamar aqui de 1, porque a gente sabe que 1 sobre n é maior do que zero para todo n, né? Para todo n. Então, isso significa que zero é uma cota inferior,
Tá? Então, aqui não tem muito mistério, né? O zero é cota inferior. Zero é cota inferior. Agora, o que você tem que garantir, além disso, é que zero é, então, a maior das cotas inferiores. Tá? Então, se a gente fizer um desenho aqui, né, gente? Se vocês fizerem lá um desenho, então você tem o 1, quais são os elementos, né? Você começa trocando n por 1, então vai dar 1. Troca o n por 2, você vai ter meio. Depois você vai ter 1/3, você vai ter 1/4, enfim. Tudo aqui está, né, tá se aproximando aí do zero, né? Bom, então a gente sabe que o zero, claro, o zero não pertence ao conjunto A, claro. Mas a gente sabe que os valores estão cada vez mais próximos do zero. Nessa sequência, a gente vai ver depois, nessa sequência ela converge para zero. Agora, como é que eu mostro que zero é a maior das cotas inferiores? Né? Como é que eu mostro isso? Então, você pode usar aquela noção de epsilon, né? Você pode usar aquela noção de epsilon, que é, se você soma epsilon ao zero, né, o que vai dar epsilon, né? Vai dar 0 mais epsilon é epsilon, epsilon positivo. Então, aí você tem que garantir que existe alguém, né? Ou seja, deixa eu só escrever aqui. Então, eu somei epsilon para o zero. Então, eu acabei caindo aqui, né? 0 mais epsilon, tá aqui, né? É o epsilon positivo, né? Claro. Então, o que você tem que garantir aqui na etapa 2, né? O que você tem que garantir? Né? Que qualquer que seja epsilon positivo, né, para todo epsilon positivo, existe um cara que pertence ao conjunto A, eu vou chamar assim, existe 1 sobre N0 pertencente ao A, tal que esse... Então, aqui deixa eu colocar na figura, ver se eu consigo colocar na figura, gente. Aqui, ó. Aqui vai estar esse 1 sobre N0, tal que esse 1 sobre N0, né, esse 1 sobre N0 fique menor. No caso aqui seria, né, no caso aqui o correto seria colocar assim, né? 0 mais epsilon, né? É justamente epsilon, tá? Ou seja, eu somei um epsilon no ínfimo, que é zero. Né? Somei um epsilon. Eu tenho que mostrar que existe um cara do conjunto, da forma 1 sobre n0, né? De tal maneira que esse 1 sobre n0 fique menor do que 0 mais epsilon. Né? O que vai indicar, então, que, de fato, o zero é a maior das cotas inferiores. Tá bom? Então, assim que você vai pensar agora para fazer esse 2. Né? O que você pode também, uma outra forma aqui de fazer I2, é você pensar assim, por que que o ínfimo, né? O ínfimo do conjunto A não pode ser positivo? Tá? Essa é uma forma também de você pensar aqui. Tá? E, e aqui nesse caso, gente, deixa eu dar só dar mais uma dica, né? Como é que eu garanto essa existência aqui, né? Por que que existe esse 1 sobre n0, né? E fique menor do que epsilon? Aí você pode recorrer à propriedade arquimediana. Eu acho que essa vai ser a dica principal aqui, né? O que que diz a propriedade arquimediana? Deixa eu colocar aqui para vocês. Propriedade arquimediana. Se vocês usarem a propriedade arquimediana, né, como esse epsilon ele é positivo, né, como esse epsilon é positivo, a propriedade arquimediana vai dizer o seguinte, olha, existe um n0 pertencente aos naturais, tais que, deixa eu colocar assim, epsilon vezes n0 supera um número real dado, digamos, o número 1, né, um número positivo, no caso aqui, 1, né. Eu consigo, epsilon é positivo, né? Então, se eu multiplicar por um certo número n0, né, isso vai ficar maior
do que 1, certo? Então, essa aqui é justamente a propriedade arquimediana. Bom, mas isso daqui implica, então, olha só o que, que implica. Que se eu passo o n0 dividindo, que epsilon fica menor que 1 sobre n0, ou seja, eu garanto a existência de um cara da forma 1 sobre n0, que fica menor do que aquele epsilon ali, né? Então, portanto, você garante I2, você garante que o zero, no caso, ele é a maior das cotas inferiores, tá bom? Então, assim, tentem apelar para a propriedade arquimediana que o resultado vai ser praticamente imediato, tá bom? Bom, o caso de A ser limitado inferiormente, você mostra, então, que o ínfimo é igual a zero. Agora, você tem que pensar no supremo, né? Então, esse conjunto, ele é limitado superiormente? 1 sobre n, sim, né? 1 sobre n é limitado superiormente, e você pode verificar isso, porque n, a gente sabe que n é um número natural, né? Maior ou igual do que 1, né? Maior ou igual do que 1. Se eu inverto isso, né? Se eu inverter essa desigualdade, o que, que você ganha? Você ganha que 1 sobre n fica menor ou igual do que 1. Isso é para todo n, tá certo? Para todo n. Ou seja, o 1 ele é uma cota superior para esse conjunto. E além disso, né, o 1 ele também pertence ao conjunto, né? Porque só basta usar o n igual a 1. Né? Então, 1 também pertence ao conjunto. Aí, com isso, então, você tem que 1, né, ele vai ser, de fato, o supremo do conjunto A. Tá? Vai ser o supremo. Ok? Bom, então isso é para o conjunto A. Para o conjunto B, vocês podem usar o mesmo argumento, né? O ínfimo, neste caso, vai ser quanto, né? Quanto que vai ser o ínfimo do conjunto B? Então, a gente já viu que zero é uma cota inferior, mas o zero possivelmente não vai ser o ínfimo, né? Então, o ínfimo, neste caso, tentem ver quanto que vai dar o ínfimo, e o supremo, né? O supremo, porque esse conjunto é limitado superiormente também, né? Aqui você pode ver que n é sempre menor ou igual do que n mais 1, não é mesmo? Isso é verdade. Agora você divide aí tudo por n mais 1, e aí você ganha que n sobre n mais 1 é sempre menor ou igual do que 1 para todo n. Né? Então, portanto, esse conjunto aí é limitado superiormente, tá? Por 1. E aí, possivelmente, né, o 1 ele vai ser, né, possivelmente vai ser o supremo do conjunto. Aí precisa mostrar que 1 é supremo usando as definições que vocês escreveram lá no exercício 1, tá bom? Então tá. Essa propriedade arquimediana aqui vai ser bem útil, né, para vocês demonstrarem, né, para vocês utilizarem aqui nesse exercício. Tá? Ok. Então esse é o exercício 2. Vamos para o exercício 3. Então, o exercício 3, você tem lá dois subconjuntos, né, de R, né, dos números reais, de tal maneira que x está contido em y, tá? Então, você tem que mostrar que o ínfimo de x é menor ou igual que o supremo de y, né, supondo que estes existem. É claro que se você fizer um desenho aqui, né, você consegue visualizar bem direitinho, né? Então, aqui eu estou na reta, aqui eu vou supor que x é limitado inferiormente, né, y limitado superiormente, e o x tem que estar contido em y. Tá? Aqui eu vou desenhar os dois limitados, só para facilitar. Tá? Então, sei lá, suponha intervalos que eu acho que fica mais simples de visualizar. Então, vamos supor que aqui você tenha o conjunto y, né? Então, aqui, né, aqui você tem o sup, né? O sup de y, né? E agora você vai colocar no conjunto y, né, como subconjunto, x, né? Então, a gente colocando o x aqui dentro, quando eu coloco o x aqui dentro, digamos aqui, então aqui está x, o ínfimo, né, o ínfimo de x, o ínfimo de x está aqui, né,
E aí você consegue visualizar, pelo menos nesse desenho, que o ínfimo de x é menor do que o sup de y, né? Ok? É menor. Bom, como é que eu mostro isso? Né? Como é que eu mostro isso? Aqui, né, você pode pensar nas definições, né? É uma forma de provar, né? Ou você pode fazer um argumento por absurdo, né? O que aconteceria se nós não tivéssemos essa desigualdade que aparece no enunciado, né? Então, se você pensar por contradição, vai ser praticamente imediato, tá? Então, se você pensar em contradição, então, o que é pensar em contradição aqui? É pensar que o ínfimo de x fica maior que o sup de y, né? Ok? Fica maior que o sup de y. Porque aí você teria uma situação assim, né? Ora, se você tem o ínfimo, lembra que o ínfimo, o que é o ínfimo, né? O ínfimo é uma cota inferior para o conjunto, né? Então, aí você teria uma situação assim, ó, o ínfimo de x fica menor ou igual, né? Porque ele é uma cota inferior, então ele fica menor ou igual do que qualquer elemento do conjunto x, tá? Então, aqui eu tenho, vou botar assim, x, ok? Ao mesmo tempo, eu tenho isso maior que o sup, é o que nós estamos supondo, e o sup, ele é sempre maior ou igual do que qualquer elemento de y, né? Assim, tá? Então, o que que você vai ter aí? Né? O que que você vai ter? Depois pensa em organizar essas desigualdades e ver se daqui você consegue obter alguma contradição, por exemplo, com o fato de x estar contido em y, né? X está contido em y, tá? Então, pensa um pouquinho a respeito disso, essa vai ser a dica desse exercício, tá bom? Ok, então esse é o exercício 3. O exercício 4 eu já dei umas dicas, né, no WhatsApp também, para que todos tenham acesso, tá? Então, aqui, gente, né, você tem esse conjunto, o conjunto A mais B, né, esse conjunto aqui A mais B, e aí você quer verificar se, né, se esse conjunto, ele tem ínfimo, né, na verdade ele tem, e ele vai consistir no ínfimo de A mais no ínfimo de B, tá? Então, qual que é a ideia desse problema? A ideia desse problema é você mostrar que esse número aqui, isso aqui é um número, tá? Ínfimo de A mais ínfimo de B, você pode pensar como sendo, sei lá, um número C aí. É você garantir que esse C, né, de fato, vai ser o ínfimo de A mais B. É só isso. A mais B, né? C é cota superior. C é cota superior para o conjunto A mais B. E aqui, nesse momento, você vai usar exatamente o que é o ínfimo de A, o que é o ínfimo de B, porque o C é justamente a soma dos dois, né? E na segunda etapa, você tem que mostrar que ele é a maior das cotas inferiores, tá? E aí você pode usar exatamente aquela definição envolvendo epsilon, né? Como eu apresentei para vocês naquele rascunho que eu mandei pelo WhatsApp, tá bom? Então, tentem pensar exatamente daquela forma que é uma possibilidade de vocês provarem, tá? Só lembrando que não é a única possibilidade, tá? Não é a única possibilidade, você pode fazer de outras formas também, ok? Então, tá. Então, essa, né, como eu já tinha mandado para vocês lá no Zap, então, é isso que nós temos. E o último problema é um problema que eu fiz questão de colocar alguma coisa que envolvesse os números irracionais, né? Então, nós temos aí, no item A, né? Mostre que se x e y são números irracionais, tais que, quando eu faço x² menos y², o resultado é um racional não nulo,
Então, x mais y e x menos y são ambos irracionais. Tá? Bom, vamos pensar aqui nesse problema. Né? Como é que eu poderia pensar nesse problema, né? Então, você tem lá, você tem x, tá, x e y são irracionais. Deixa eu ver se x e y são irracionais, né? De tal maneira que x quadrado menos y quadrado é um racional não nulo. Não nulo. Tá bom. Aí eu quero mostrar que ambos são irracionais. X mais y, x menos y são irracionais. Ok. São assim, né? R menos Q. Eu usei a barra antes, eu vou usar a barra aqui também. Ok, então são ambos irracionais. Aqui, aqui x mais y e x. Aqui, acredito eu que se vocês pensarem por absurdo, né? Se vocês pensarem por absurdo, creio que vai sair, tá? Creio que vai sair porque esse mais y e x menos y, tá? Então, tenta pensar assim, ó, tenta pensar. Aqui eu estou dizendo que eu tenho que provar, né, que x mais y e x menos y são irracionais. Então, tenta negar isso, né? Tenta usar um argumento por contradição. E aí você supõe que um deles é racional, né? O x mais y ou o x menos y. Você supõe que um deles é racional. Então, o que aconteceria, digamos, que se x mais y fosse racional? O que aconteceria tanto? Aí, nesse momento que você vai fatorar esse x quadrado menos y quadrado, né? Você usa, então, que ele é um produto notável, né? Ou seja, se escreve como x mais y vezes x menos y. E aí, a gente consegue dividir aqui. Vamos ver. Ah, consegue porque é não nulo, né? É não nulo. Então, aqui você escreve assim, por exemplo, né? X menos y. Você escreve assim, desse jeitinho. E aí, o que você conclui tanto quando você faz isso? Olha só. Esse cara aqui, ele é racional. Esse cara aqui, eu estou supondo que é racional também, né? Estou supondo aqui que ele é racional, ok? Então, isso implica que, se eu faço divisão de racionais, então x menos y é racional, né? Ok, então x menos y é racional. Ah, sim. Agora você tem x mais y racional e x menos y racional. Só que, por hipótese, né, x e y são números irracionais. Então, acho que a dica agora é você pensar assim, como que, juntando essas duas coisas, x mais y e x menos y, eu posso obter o x ou eu posso obter o y. Só que, quando eu juntar x mais y com x menos y, né, se você só soma, por exemplo, vai dar quanto? Se você só soma. Se você faz x mais y mais x menos y, aí vai cancelar o y, sobra 2x, né? Então, se você dividir tudo aqui por 2, ó, vai dar x, não é mesmo? Então, eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o x, ele se escreve como x mais y mais x menos y dividido por 2.
Só que tudo que aparece aí é racional, não é mesmo? X mais y, x menos y e o 2, né? Tudo é racional. Portanto, eu teria que x é racional. Né? O que é absurdo, né? Porque olha só, x e y são números irracionais. Tá? Então, é basicamente, já está praticamente feito, né? Agora é só escrever bem direitinho isso aí, gente. Tá? Ok. E para o item B? Sabendo que a raiz quadrada de número primo é irracional, isso aqui geralmente a gente prova, né? Que dado o número primo, a gente fez para a raiz de 2, né? Mas poderia ser qualquer primo, né? Então, qualquer P', a raiz de P é irracional. Prove que se P e Q são primos distintos, então, se eu faço a soma de raiz de P mais raiz de Q e faço a diferença, são números irracionais. Aqui, deixa eu me ver, P e Q são primos distintos, então, olha, tá com cara, tá com cara de utilizar o item A, né? Tá com bastante cara de utilizar o item A, justamente porque aparece, olha o item A. O item A, o que você quer mostrar? Você quer mostrar que x mais y e x menos y são ambos irracionais. E no item B é muito parecido, né? Se você assume talvez que o x é raiz de p, o y é raiz de q, né? Então tenta pensar, tenta utilizar o item A que possivelmente vai sair, gente. Tá? Só que para usar o item A, você tem que garantir que tanto o x quanto o y são números irracionais e, além disso, né, x quadrado menos y quadrado é um racional não nulo. Tá bom? Então, se vocês garantirem as hipóteses do item A, você ganha exatamente o que você quer aí no item B. Tá bom? Então tá. Então, acho que essas são as dicas. Aí, se vocês tiverem mais dificuldades, vocês podem me escrever lá no Zap, que aí eu faço alguns rascunhos e mando para vocês. Tá bom? Então tá. Feito, né? Vamos então para a nossa aula de hoje, né? Então, qual que é o nosso objetivo aqui, né, gente? A gente já estudamos aí, né, os naturais, né, já vimos agora há pouco o conjunto dos números reais, caracterizamos o conjunto dos números reais. A próxima etapa agora, então, vai ser então a gente falar um pouco sobre sequências. Eu não vou falar muito, né, sobre sequências, né, não vou abrir muito, justamente porque vocês tiveram a disciplina no ano passado de séries, né, comigo, inclusive, onde lá eu fiz questão de fazer um formato um pouquinho mais rigoroso, né, essa parte de sequência de séries. Tanto que a parte de séries a gente nem vai fazer aqui na disciplina de análise, a gente vai pular essa parte de séries e a gente vai direto para a topologia na reta, tá? Mas essa parte de sequência eu preciso revisar com vocês, porque a gente vai usar depois na parte de topologia, tá bom? Topologia na reta, ok? Então, vamos lá. Eu acho que vocês lembram tudo disso, né? Então, acredito que vai ser um pouco mais tranquilo para vocês agora. Então, primeira coisa, né? O que é uma sequência? O que é uma sequência, no caso aqui de números reais, uma sequência numérica? Né? Então, uma sequência, ela é simplesmente uma função, né? Uma função especial porque o nosso domínio é exatamente o conjunto dos números naturais, tá? Então, vamos escrever um pouquinho aqui na tela. Então, observem aqui, né, gente? O domínio é exatamente o conjunto dos números naturais. É só isso. Né? Então, pelo fato do domínio ser os naturais, basicamente a sequência aí, vai caracterizar exatamente essa palavra de sequência, né, de colocar em ordem, porque eu vou ter x aplicado em 1, vou ter x aplicado em 2, x aplicado em 3 e assim por diante. A gente, em geral, utiliza, né, a letra x aqui, né, eu poderia usar uma outra letra, mas justamente porque aí gera a sequência xn, né? Então, você vai ter lá x aplicado em 1, x aplicado em 2, x aplicado em 3, assim por diante, até um x aplicado em n. Tá? E ao invés de a gente escrever nesse formato, né, x aplicado em 1, x aplicado em 2, no caso especial de sequências, a gente usa uma notação própria, que é colocar em índice, né? Então, aqui vai ficar x1, aqui vai ficar x2, aqui vai ficar x3,
e aqui vai ficar xn. Ok? Então, essa é a notação que nós utilizaremos aqui, né? Exatamente o que aparece aqui, né, gente? Então, x aplicado em n vai ser xn, né? X int n. E aí, esses caras, né? Esses elementos que aparecem aqui, né? Todos eles são o que nós chamamos de termos, né? São os termos da sequência, né? A qual a gente vai denotar, então, simplesmente, né? A sequência, né? A gente vai denotar exatamente usando um parênteses aí, tá? Então, vai ser essa notação para a sequência. Eu poderia usar outras, né? Mas eu vou usar a mais simples possível, tá bom? Então, eu creio que aqui não há dúvidas, né? Então, é sempre bom pensar o que é sequência, né? Sequência é uma função cujo domínio, no caso aqui, são os naturais, tá bom? Meu café esfriou, então só um pouquinho. Deixa eu colocar um pouco de café quente por cima aqui. Agora sim. Então tá, gente. Vamos ver alguns exemplos, então, antes da gente caracterizar melhor sequências? Vamos lá. Aqui estão só alguns exemplos, né? Alguns exemplos de sequências, né? São 6 exemplos aí. E, bom, você tem a primeira sequência, a sequência dos números naturais, né? Então, é justamente a sequência, se a gente for escrever aqui, né? O termo geral, a gente chama de termo geral o termo xn, né? Então, xn é igual a n, né? Xn é igual a n, justamente o que está aqui, né? Então, xn igual a n. Então, essa é uma sequência, a sequência dos números naturais. Depois você tem a sequência ali que é dada por frações, do tipo n sobre n mais 1, né? Então, nesse caso, a nossa sequência, ela tem uma expressão que define ela, n sobre n mais 1, né? A sequência de baixo é uma sequência tipo alternada, como vocês podem ver, né? Ela alterna os seus valores em 1 e menos 1, né? E no caso aqui, o seu termo geral é da forma menos 1 elevado a n mais 1, né? Por que menos 1 elevado a n mais 1? Porque, né, o primeiro é positivo, depois é menos 1, então vai ser menos 1 elevado, tem que começar primeiro, né, o n, o primeiro valor ele é 1, então o expoente tem que ser par. Então, por isso que o expoente vai ser n mais 1. Se vocês trocarem um n por 1, você vai ter lá, né? Então, para n igual a 1, então, o x1 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, ou seja, 1, né? Menos 1 elevado ao quadrado é 1, o que coincide aqui com o primeiro, né? O primeiro termo. E assim por diante, né? N igual a 2, aí você vai ver agora que o expoente é ímpar, então menos 1 elevado ao cubo vai ser menos 1, e coincide com o segundo termo, tá? E assim por diante. No entender, nós temos uma sequência que ela é constante, ou seja, todos os seus valores são iguais a 3, então a gente pode escrever assim, né? Xn igual a 3 para todo n, ok? No item E você tem uma sequência, né, que é dada por uma progressão geométrica, né? Vocês podem ver que é uma progressão geométrica de razão 2, né? Então, você começou com 2, depois 2 ao quadrado, 2 ao cubo e assim por diante, ok? E o último item é que tem né, aparece a função cosseno aí junto, né? Ou seja, o termo geral é da forma cosseno de n sobre n, tá bom? Então, aí você vai trocando os valores de n, né, por valores naturais, e você obtém exatamente todos os termos da sequência, tá? Então, aqui são 6 exemplos, né, 6 exemplos de sequências, né? Ok. Vamos, então, agora definir o que significa uma função ser limitada superiormente e limitada inferiormente. Basicamente, aquela mesma definição que nós pensamos antes, né? Então, a gente vai dizer que uma sequência xn é limitada superiormente se, então, é limitada superiormente, né? O que a gente pode pensar aqui, gente, né, para a gente poder fazer uma ponte com o que nós vimos lá antes para os números reais,
é você pensar agora na sequência, você pensar na sequência como um conjunto, né? O conjunto dos termos da sequência. Então, a gente pode pensar assim, ó. Eu vou chamar de, sei lá, de S, exatamente, exatamente esse conjunto, o conjunto XN. O que que é esse conjunto XN? Então, é o conjunto formado por todos os termos da sequência. Tá? Aí, né, como se trata de um conjunto, e é o conjunto dos números reais, lembra que nós estamos trabalhando com sequências numéricas, né? Então, a gente pode falar para esse conjunto quando esse conjunto é limitado superiormente, quando é limitado inferiormente, e quando é limitado simplesmente, né? Então, a sequência é dita limitada superiormente quando existe uma constante k positiva, né, tal que essa constante, ela fica maior ou igual do que qualquer elemento da sequência. Então, xn fica menor ou igual do que k para todo n. Tá? Então, isso significa ser limitada superiormente. E, de maneira análoga, a gente vai dizer que uma sequência é limitada inferiormente, se existir uma constante, né, um casinho aí, né, de tal maneira que esse casinho limita por baixo. Né? Então, xn fica maior ou igual do que a constante casinho para todo n. Tá? Então, nós temos aí a definição de ser limitada superiormente e inferiormente. Tá bom? Se acontecer essas duas coisas, a gente vai dizer que a sequência é limitada. Tá? É limitada. Né? Então, se existirem, né? Existe casinho e casão pertencente aos reais, tais que a sequência, né? A sequência fica, né? Fica aí, fica dentro, né? Fica limitada por esses dois valores, né? Isso aqui para todo n. Então, se isso acontecer, a gente vai dizer que a sequência é limitada. Tá? É limitada. Aí é claro que é justamente ser limitado inferiormente e superiormente. É claro que você pode pensar de uma outra forma, né? Quando uma sequência é limitada de uma outra forma? Ao invés de pegar constantes diferentes, né, você pode pegar agora uma única constante. Então, você vai dizer assim que a sequência é limitada quando xn estiver entre, sei lá, menos k e k, né? Por exemplo, menos k e k. O que é equivalente, né, a dizer que o seu módulo fica menor ou igual do que uma constante k, ok? Para todo n. Então, se isso aqui acontece, né? Se isso aqui acontece, então a sequência xn é limitada. Xn é limitada. Em geral, a gente trabalha muito com essa definição de ser limitado desse jeito, né? Com o módulo. Tá bom? Então tá. Então nós já sabemos quando é limitado superiormente, quando é limitada superiormente e quando é limitada. Agora vamos pensar naquele exemplo de antes, né? E vamos verificar quando que aquelas sequências, o que que elas são, né? Vamos pensar naquelas sequências de antes. É justamente essa aplicação aqui, né? O que dizer, né, da limitação das sequências apresentadas anteriormente. Então, eu vou retomar para aquele slide e vamos pensar naquelas sequências que foram apresentadas lá. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. O que, que vocês acham que vai acontecer na sequência do item A? Na sequência xn igual a n. Ela é limitada, né? É limitada inferiormente, né? No caso, por 1. Né? 1 é justamente uma cota inferior do conjunto. Só que, neste caso, ela não é limitada superiormente. Né? Não é limitada superiormente. Então, essa sequência aqui é limitada. Opa, é limitada inferiormente. Mas não superiormente, né?
ok? Não superiormente. O que dizer do item B? Ela é limitada? Na verdade, essa sequência é justamente a do exemplo, acredito eu, né? É muito parecida com a do exercício da atividade de vocês. Então, a gente viu que aquele conjunto, né, aquele conjunto é limitado. Então, é claro que aqui também nós vamos ter que a sequência, né, a sequência n sobre n mais 1 é limitada. Se vocês observarem, né, é limitada inferiormente por zero, por exemplo, né, e é limitada superiormente por 1. Tá? A próxima sequência, ela só assume dois valores, né, 1 e menos 1. Então, é claro que ela vai ser limitada. Tá? É claro que vai ser limitada. Ok? Ela é limitada. A próxima sequência, sequência constante, também vai ser limitada. Neste caso, só tem um valor, né? Só assume um valor, que é o 3. Então, é claro que ela é limitada. A próxima sequência é a sequência, então, que caracteriza uma progressão geométrica, né? De razão 2. Então, neste caso, a gente vê que é limitada inferiormente, mas não é superiormente. Tá? Não é superiormente. Inclusive, uma forma de você verificar que ela não é limitada superiormente é, talvez, né, uma das possibilidades é usando a desigualdade de Bernoulli, né? A desigualdade de Bernoulli vai te dar que a sequência não é limitada superiormente, tá? Então, é limitada inferiormente, mas não superiormente, tá? Mas não, né? Deixa eu escrever um não aqui, mas não superiormente. E por fim, gente, essa última sequência, né? O que vocês acham que vai acontecer com essa sequência? Cosseno de n sobre n. Alguém quer falar alguma coisa? Quer escrever? Porque a função cosseno a gente sabe que é limitada, né? A função cosseno assume o menor valor menos 1 e o maior valor 1, né? E está dividido por n. Então, aqui neste caso, a gente imagina, né, que ela seja de fato limitada, né? E é, né? E é mesmo limitada, porque considerar aqui a função, então, cosseno de n sobre n. Se a gente pegar isso aqui em módulo, vou pegar em módulo já, porque imagino que seja limitado, então, a gente sabe que, bom, eu posso aplicar o módulo em cima e embaixo, né? O módulo em cima eu vou ter que deixar assim, cosseno de n, e o módulo de baixo, né? O módulo de n é igual a n, porque n é natural, tá? E aí é só lembrar que cosseno de n, né? O módulo vai ser sempre menor ou igual do que 1, né? O valor máximo para cosseno é 1. Então, isso daqui é menor ou igual que 1, então, sobre n, né? E 1 sobre n, por exemplo, vai ficar sempre menor ou igual do que 1, né? Ok? Ok? Menor ou igual do que 1. Então, o que a gente está querendo dizer tanto aqui é que cosseno de n sobre n em módulo fica menor ou igual do que 1, para todo n. Isso implica, então, que cosseno de n sobre n é uma função limitada. Tá? Então, deixa eu escrever assim. Cosseno de n sobre n fica menor ou igual do que 1, isso aqui para todo n, né? O que vai implicar, então, que cosseno, a sequência, né, cosseno de n sobre n é limitada. Tá bom, gente? Então, neste caso aqui, é limitado. Então, tá. Então, aqui são alguns exemplos, nós já classificamos quanto à limitação a estas sequências. Tá? Vamos continuar agora. Salvar aqui e vamos prosseguindo. Bom, o que a gente vai fazer tanto agora? Né? Nós já caracterizamos um pouco as sequências, e agora a gente quer estudar o comportamento delas, ou seja, o que acontece quando n fica cada vez maior. Lembra que n aqui
representa números naturais, né? Então, eu quero entender o seguinte, olha, à medida que o n aumenta, né, o que acontece com a sequência? Será que ela se aproxima de algum valor, né? Ou será que não? Então, tudo isso é o que nós queremos caracterizar agora, justamente a noção de uma sequência convergente, né? Como nós já vimos, inclusive. Mas para isso, vamos pensar nessa sequência agora, na sequência n-1 sobre n mais 1. Vamos pensar nessa sequência e vamos escrever alguns termos da sequência e vamos entender, né, de alguma forma, que esses termos estão se aproximando de um valor aí, no caso de 1. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar nessa sequência e vamos listar aqui alguns termos dela. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, quem que é x1? Né? Quem vai ser x1? Então, x1 vai ser, então, troca na expressão de xn, troca o n por 1. Então, vai ser 0, né? Vai ficar 1 menos 1 e 1 mais 1. Então, 0 dividido por 2 é 0. A gente faz agora x2, a gente faz x2, então agora troca o n por 2. Então, vai ficar 2 menos 1 é 1, sobre 2 mais 1, 3. 1 terço. x3. Então, x3, agora troca o n por 3. 3 menos 1, 2. 3 mais 1, 4. Né? Então, neste caso, nós vamos ter 2 quartos. Ok? 2 quartos. Aí você pode fazer lá x4, né? O que acontece com o x4? Então, troca o n por 4, então vai ficar sempre tira 1 aqui, então 3, 3 quintos. 3 quintos. Bom, e assim por diante, né, gente? Então, x5, nós vamos ter 4 dividido agora por 6. Né? Embaixo é n mais 1. Como n é 5, então 5 mais 1, 6. E assim por diante. Então, você tem lá 0, depois 1 terço, depois 2 quartos. 2 quartos é o mesmo que meio, né? Isso aqui é o mesmo que meio. 3 quintos, aqui você tem 4 sextos, que é a mesma coisa que 2 terços, né? E assim vai. Então, você começou com 0, depois você foi para 1 terço, que é uma dízima, né? Então, 0,33, depois 0,5, que é meio, depois 3 quintos. 3 quintos é uma dízima também, né? Não, neste caso não é dízima, não, é 0,6. 0,6 apenas, né? Depois tem 2 terços, aí sim é uma dízima, né? 0,666. E vocês veem que esses valores parecem que aumentam e se aproximam, né? Se aproximam aí de um certo valor, no caso de 1, como foi dito aqui, né? Se a gente for listar mais alguns valores aí, a gente consegue ver, né, que, de fato, os valores estão aumentando, mas não estão aumentando muito, né? Não estão aumentando muito. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque pode acontecer de uma sequência, mesmo que ela cresça bem pouquinho, mesmo assim ela não convirja. Tá? Isso pode acontecer. Nesse caso, né, como a gente está descrevendo aí, intuitivamente, né, esses valores estão se aproximando de 1. Né? Estão se aproximando de 1. E você consegue até entender melhor isso, porque se você, n menos 1 sobre n mais 1 fica sempre menor ou igual do que 1. Né? Não ultrapassa o valor 1, né? Porque você sabe que n menos 1 é menor ou igual que n mais 1. Né? Você sabe disso, né? N menos 1 é sempre menor ou igual que n mais 1. E aí você divide tudo por n mais 1, né? A desigualdade não muda. Então você tem lá que n menos 1 sobre n mais 1 vai ficar sempre menor ou igual do que 1. Ou seja, 1, ele é uma cota, né, é uma cota superior para esse conjunto. Tá? Então, os valores não passam de 1 neste caso. Então, a gente entende aí que, intuitivamente, né, essa sequência se aproxima de 1. Só que como que a gente verifica isso? Né? Como que a gente mostra, né, que, de fato, a sequência, ela se aproxima de 1, ou seja, ela converge para 1.
É daí que surge, então, exatamente a noção de convergência. Tá? É o que nós vamos ver agora, né? Ou seja, como que eu mostro que essa sequência, de fato, converge para um? Aqui, né, eu pensei da gente até fazer um exemplo, né, de uma situação assim, né, que os termos dessa sequência, então, né, porque olha só, deixa eu colocar aqui na reta que vai ficar mais fácil a gente visualizar. Deixa eu fazer de outra cor, então, de azul. Aqui você tem a reta, aqui você tem o valor 1, né, o valor 1, que é justamente o que a gente imagina que seja o limite dessa sequência, e aí esses valores aqui estão se aproximando, né? Então você começou com 0, deixa eu fazer numa escala maior, então aqui você tem meio, aqui 0, então aqui você tem 1/3, né? Aqui depois você vai ter o 3/5, né? O 3/5, depois o 4/6, e assim por diante. Então, como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai entender essa questão de se aproximar? A gente vai entender de forma geométrica mesmo. Ou seja, os termos da sequência se aproximam para esse valor 1, significa o seguinte, olha, vamos pensar aqui na figura mesmo. Vamos pensar na figura. Que qualquer intervalinho, né, qualquer que seja o intervalinho que você faça, né, centrado em 1, sempre vai conter pontos da sequência. Sempre. Né? Então, por exemplo, eu poderia começar pegando o intervalo centrado em 1 assim grande, né? Comecei pegando esse intervalo. Esse intervalo está muito grande. É claro que aí vai caber muitos, né? Vai caber infinitos termos, lógico, né? Por exemplo, só ficaram 2 pontos fora, né? No caso, 0 e meio, né? Que eu peguei um intervalo relativamente grande. Bom, se eu pegasse agora intervalos cada vez menores, né? Será que a gente ainda teria, né? A gente ainda teria termos da sequência que estão nestes intervalos? Né? A gente pega agora um intervalo muito pequeno, muito pequeno. Será que esse intervalo aqui, né, foi feito por último? Será que para esse intervalo que eu peguei, intervalo bem pequeno mesmo, será que a gente consegue ainda termos da sequência que estão nesse intervalinho? Né? Então, vamos pensar aqui numa situação, uma situação que você pegue, então, um intervalinho bem pequenininho, né? Então, digamos que o intervalinho que eu vou pegar aqui, né, o raio dele seja na ordem de milésimos, né, digamos, seja 10 elevado a menos 3. Tá? Vou pegar um intervalo bem pequeno mesmo. Então, o raio aqui, gente, o raio vai ser 10 a menos 3. Tá? 10 a menos 3. Então, deixa eu só, eu vou apagar aqui um pouquinho para a gente fazer umas continhas aqui agora. Tá? Então, olha só o que eu estou pensando. Então, o que a gente está querendo verificar aqui é o seguinte: olha, eu peguei esse raio, né, esse raio como sendo 10 a menos 3. É muito pequeno, né? Ou seja, é 1 sobre 1000. É um raio pequeno. Claro que não é tão pequeno, eu poderia colocar mais pequeno ainda. Mas vamos pegar esse mesmo, por enquanto. 10 a menos 3. Será que, se a gente considera esse raio, esse intervalinho que eu consigo formar, né, centrado em 1, será que ele contém ainda pontos, termos da sequência? A resposta é sim, né? Então, a gente está pensando assim, ó. Estou pensando, no seguinte intervalo. Então, o intervalo vai ser, vamos escrever aqui, o intervalo é 1 menos 10 a menos 3 e 1 mais 10 a menos 3. Estou pensando nesse intervalinho aí. O intervalo está centrado em 1. Tá? O raio, neste caso, é 10 a menos 3. Então, será que existem pontos da sequência neste intervalo? Né? Então, o que a gente está querendo tanto? A gente está querendo fazer o seguinte, olha, eu estou querendo encontrar pontos da sequência, né? Então, xn, né? Xn tem que estar entre, né, os extremos.
1 menos 10 a menos 3 e 1 mais 10 a menos 3. Tá? Se você subtrai 1 aí né, dessas desigualdades simultâneas, né? Se você subtrair 1, então vai ficar assim. Menos 10 a menos 3, menor que xn menos 1, menor do que 10 a menos 3. Né? Então, eu tirei um de todos os membros, então ficou exatamente isso. Para que fazer isso? Para que aí você enxergue exatamente que isso aí é uma inequação modular, do tipo módulo, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, que xn menos 1 em módulo é menor do que 10 a menos 3. Estou dizendo isso. Então, será que de fato, né, a gente consegue, a partir de um certo índice, que você tenha xn pertencendo a esse intervalo, 1 menos 10 a menos 3 e 1 mais 10 a menos 3? Então, o que você vai fazer tanto? Você vai, então, verificar se você consegue resolver essa inequação aqui, né? Se você resolve essa inequação. Então, como é que a gente vai pensar aqui? É resolver ela, simplesmente. Né? Agora eu posso apagar aqui. E aí nós vamos ter o seguinte, olha, deixa eu fazer agora de outra cor. O módulo de xn menos 1. Vamos só pensar em quanto que dá isso aqui, tá? Eu já vou carregar aqui de uma vez por todas, porque eu acho que fica melhor. Agora, o que é xn menos 1 em módulo, né? Bom, o valor de xn, a expressão de xn foi dada. É n menos 1 sobre n mais 1. Isso menos 1, eu quero que isso seja menor do que 10 a menos 3. Então, agora eu posso resolver aqui, né? Tirar o mínimo eu considerar como sendo n mais 1. Então, aqui vai ficar n menos 1 menos, aqui n mais 1, né? Assim. Ok? Bom, agora, resolvendo ali o numerador, você consegue eliminar o n, né? O n vai ser eliminado. E aqui vai ficar menos 1 e tem menos 1, né? Tem menos 1 com menos 1, então dá menos 2. Então, você vai ter assim, ó. Então, isso aqui é módulo de menos 2 sobre n mais 1. Eu quero que seja menor do que 10 a menos 3. Tá? Dá para resolver a primeira parte, né? Do módulo, porque o módulo de menos 2 é 2, e o módulo de n mais 1 é o próprio n mais 1. Então, isso daqui implica que 2 sobre n mais 1 vai ficar menor do que 10 a menos 3. Bom, mas eu quero saber se eu consigo, né, a partir de um índice n, essa desigualdade seja satisfeita. Né? Agora você só tem que encontrar o valor de n. Né? Então, aí faz a multiplicação cruzada, multiplica os dois lados por n mais 1, né? Então, você vai ter 2 é menor do que 10 a menos 3 vezes n, mais 10 a menos 3. Né? Então, eu fiz a multiplicação cruzada ali, e agora, isolando o valor de n, que você tem? Passa esse cara para cá, menos, né? Opa. 2 menos 10 a menos 3, menor do que 10 a menos 3n. Então, agora passa esse 10. Opa, coloquei lá no expoente, mas não é expoente. Passa esse 10 a menos 3 aí dividindo. Então, você vai ter que n tem que ser maior do que 2. Aqui 10 a menos 1. 10 a menos 3, perdão. Né? E aqui, menos 1, né? Ok? Menos 1. Então, perceba que se a gente resolver ali embaixo, vocês entenderam que eu passei 10 a menos 3 dividindo, e aí eu já dividi pelo 2, e 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3, então dá 1. Tá? Por isso que apareceu menos 1 ali. Tá bom? Eu já dividi cada uma das parcelas. Tá? E aqui, né, gente? Então, o que a gente chegou tanto? Nós chegamos, então, que n tem que ser maior que 2 sobre 10 a menos 3 menos 1.
Isso aqui é 2 dividido 10 a menos 3 é 1 sobre 10 ao cubo, né? Menos 1. Vou continuar aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser o quê? 2 vezes 10 ao cubo, né? Então, eu divido ali as frações. Então, mantém o 2 e multiplica pelo inverso lá de baixo, menos 1. Então, isso aqui vai dar 1.000 vezes 2. Então, 2.000. 2.000 menos 1. Que dá, então, 1999. Né? 1999. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que se eu tenho n maior do que 1999, se o n for maior do que 1999, eu tenho que xn, né, vai pertencer ao intervalo 1 menos 10 a menos 3, 1 mais 10 a menos 3. Tá? Ok? Então, perceba o seguinte, olha, considerando aquela sequência, a partir do índice, né, a partir do índice 2000, né, o 2000, a partir do índice 1999, né, todos os termos vão estar no intervalo da forma 1 menos 10 a menos 3, 1 mais 10 a menos 3. Percebam que a gente usou aqui um certo raio, né, um certo R, um certo epsilon, que foi 10 a menos 3. Eu poderia ter usado um outro? Sim, poderia. Né? E mesmo assim eu conseguiria encontrar termos da sequência a partir de um certo índice. O que que isso significa? O que que isso vai significar para a gente? Vai significar, então, que a sequência ela é convergente. Tá? Ela é convergente quando qualquer que seja o intervalo, qualquer que seja o raio que você me der, por mais pequeno que seja, eu sempre vou conseguir encontrar uma quantidade infinita de termos neste intervalo. Então, isso vai apontar que a sequência converge para aquele número, né, que é o centro do intervalo. Tá bom? É dessa forma que a gente vai pensar a convergência de sequências. E é o que nós vemos agora na definição, no próximo slide. Tá? Então, olha só a definição, né, gente? A definição, que é a definição que vocês viram no ano passado na disciplina de séries. A gente vai dizer que a sequência xn, ela converge para o número real L, né? Aqui é o número real L, se qualquer que seja o epsilon positivo, esse epsilon você vai pensar como sendo o raio do intervalo, né? Existir o número natural n0, no caso, o nosso n0 de antes, né, para o raio igual a 10 a menos 3, o nosso n0 foi 1999, né? Tal que, olha só, xn menos L fica menor do que epsilon para todo n a partir do n0, para todo n maior ou igual que n0. Quando você escreve isso em módulo, né, o módulo de xn menos L ser menor do que epsilon, né, isso daqui é a mesma coisa, né, dizer que xn menos L é menor do que epsilon e maior que menos epsilon. Nós já vimos isso, tá? É a mesma coisa. Aí, se você soma L aí dos dois lados, né? Dos dois não, dos três lados você soma L, então você tem que xn fica menor do que L mais epsilon, e aqui L menos epsilon. Né? É a mesma coisa que isso. E isso, né, se você pensar em termos de intervalo agora, significa que xn pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Tá? Intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ok, gente? Então, dizer que a sequência converge para esse número real L significa que xn vai pertencer ao intervalo da forma L menos epsilon, L mais epsilon. Então, L menos o raio, L mais o raio. Tá? A partir de um certo índice N0. Né? A partir de um certo índice N0. Ok? Se acontecer isso, então a gente vai usar a notação usual, né? O limite de xn, quando n vai para mais infinito, é igual a L. Tá? Aqui eu não precisaria escrever mais infinito, bastava infinito. Né? A gente está supondo que
n natural, tá? Então, se a sequência xn convergir, nós vamos dizer que ela é convergente. Em caso contrário, a gente diz que ela é divergente ou que ela diverge, tá bom? Então, o que nós faremos, né, neste início agora é trabalhar com essa definição de convergência um pouquinho, né? E vamos ver também algumas propriedades de sequência justamente usando essa definição, tá? Então, tá bom. Bom, aqui tem a aplicação da sequência constante, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou começar com a próxima aplicação, que é essa aplicação aqui, e aí depois a gente retoma para aquela de antes, tá? Porque essa aqui ela é mais interessante, né? Então, vamos mostrar que o limite da sequência 1 sobre n é zero. É claro, né? À medida que o n aumenta, né? O n vai aumentando. Então, então dá 1. N igual a 2 dá meio. N igual a 3 dá um terço. N igual a 4 dá um quarto. Dá um quinto. Né? Dá um sexto. Esses valores estão se aproximando cada vez mais de zero. Portanto, né? É de se esperar que o limite dessa sequência seja, de fato, zero. Tá? E como é que a gente mostra isso? Bom, a gente só tem a definição para mostrar, né? Então, vamos lá. Então, se a gente pensar na definição, né, a gente vai ter que mostrar o seguinte, eu vou fazer um parênteses aqui, justamente para o que nós queremos mostrar. E, para todo epsilon positivo, né, para todo epsilon positivo, deve existir um n0 pertencente aos naturais, tal que a sequência xn menos o seu limite, xn menos o limite, seja menor do que epsilon. Ok, gente? Menor do que epsilon. Então, se você quer mostrar que a sequência converge para zero, você tem que garantir exatamente né, essa desigualdade, que o módulo xn menos L seja menor do que epsilon. Deixa eu só acrescentar uma informação aqui que faltou. Para todo n maior ou igual do que n0. Tá? Para todo n maior ou igual que n0. Ou seja, se n for maior do que n0, isso implica que o módulo de xn menos zero é menor do que epsilon. Tá? Dá para pensar assim também. Uma implicação. Se n for maior do que n0, isso implica que xn menos o limite, que é zero, é menor do que epsilon. Ok? Bom, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo vai ser, olha, o epsilon, ele vai ser dado, né? O epsilon, ele é qualquer, observe. É um epsilon qualquer. O que eu preciso fazer tanto é encontrar este n0, tá? Encontrar o n0 de tal maneira que, a partir desse índice n0, a gente tem essa inequação aqui satisfeita. Módulo de xn menos zero é menor do que epsilon. Tá bem? Vamos pensar um pouquinho como a gente vai fazer isso. Né? Como é que eu vou fazer para encontrar esse n0? Esse n0 a gente sempre vai encontrar, né, possivelmente, né, em geral, em função do epsilon. Tá? Vai aparecer em função do epsilon, não tem jeito. Então, como eu costumo fazer com vocês, a gente já fez tanto isso, né, a gente faz um rascunho aí, para ter uma ideia de como deve ser o n0, e depois a gente escreve a prova bem direitinho. Né? Então, vamos fazer um rascunho aqui primeiro. Fazer um rascunho, e vamos pensar assim, vamos pensar, olha, eu quero que essa desigualdade aqui seja satisfeita, né? Xn menos zero seja menor do que epsilon. Vamos pensar que realmente ela ocorre, e vamos ver como que deve ser, a partir dessa informação, como que deve ser o meu n0, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver o que acontece quando eu faço xn menos zero menor do que epsilon. Né? Vamos fazer essa continha. Tá? Bom, o xn, embora não tenha definido, vocês, né, já percebem que é a nossa sequência, né? 1 sobre n. Então, xn é 1 sobre n. Então, aqui vai ficar assim, módulo de 1 sobre n menos zero, e módulo, eu quero que isso seja menor do que epsilon. Tá? Bom, aí vai ficar, então, né,
1 sobre n menos 0 é 1 sobre n, módulo de 1 sobre n é 1 sobre n, né? Eu quero que 1 sobre n seja, então, menor do que epsilon, tá? Aí aqui, né, gente, tem uma informação, né, a gente vai usar uma informação também de que n é maior ou igual que n0, né? Ok? Eu quero a partir de um certo índice n0. Então, se n for maior ou igual do que n0, né, se n for maior do que maior ou igual do que n0, como ali apareceu 1 sobre n, né, vocês podem perceber aqui, apareceu 1 sobre n, eu vou, então, agora inverter essa inequação, né? N ser maior ou igual que N0, quando eu inverto, a desigualdade muda. Eu vou ter 1 sobre N é menor ou igual do que 1 sobre N0. Tá? Então, veja só, 1 sobre N é menor ou igual do que 1 N0, eu tenho 1 sobre N menor do que epsilon. Eu tenho essas duas coisas. Então, se a gente impor aqui, ó, se a gente impor que 1 sobre n0 seja menor do que epsilon, né, seja menor do que epsilon, automaticamente eu ganho que 1 sobre n fica menor do que epsilon, aqui nesse conjunto de desigualdades, né? A primeira, 1 sobre n, fica menor do que a última, que é epsilon. Então, 1 sobre n fica menor do que epsilon. Então, perceba que, se a gente assume, né, se a gente considera um n0 de tal maneira que 1 sobre n0 fica menor do que epsilon, está resolvido. Tá? E existe um n0 que satisfaz isso? Né? Existe. Existe um n0 de tal maneira que 1 sobre n0 fica menor do que epsilon? Existe porque é o que nós fizemos antes, né? É justamente a propriedade arquimediana. Né? Olha só, aqui eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que se a gente multiplicar n0 dos dois lados, então vai ficar assim, 1 é menor do que n0 vezes epsilon, né? Como epsilon é positivo, então eu consigo achar um n0 natural, tal que n0 vezes epsilon fica maior do que 1. Isso é a propriedade arquimediana, tá? Então, a gente consegue provar, né, que existe um n0, né, de tal maneira que a desigualdade, essa implicação aqui, de fato ocorre. Tá? De fato ocorre. Perceba que foi crucial de que 1 sobre n0 seja menor do que epsilon. Eu preciso disso, né? Para provar que 1 sobre n fica menor do que epsilon. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, isso aqui foi tudo um rascunho, só para a gente ter algumas ideias de como deve ser o meu n0. Então, a partir desse momento agora, a gente vai escrever, de fato, a demonstração, né? A demonstração de que o limite de 1 sobre n, de fato, é zero. Tá? Vou fazer a prova agora. Então, isso aqui é só rascunho. Então, o meu rascunho finaliza aqui. Aqui embaixo a gente já escreve a prova. Acredito que vai ter um espacinho para a gente fazer aí. Vamos lá. Ó, então, como é que a gente vai provar que, de fato, né? Vamos escrever agora aqui demonstração. Então, vamos lá. Então, a gente começa assim. Dado um epsilon positivo, né? Vou escrever aqui. Seja epsilon maior que zero. Tá? Então, eu fixei um epsilon positivo qualquer. Tá? Agora, eu já recorro à propriedade arquimediana para que a gente possa usar isso daqui, ó, que n0 vezes epsilon fica maior do que 1. Tá? Então, pela propriedade arquimediana, existe n0 pertencente aos naturais, tal que n0 vezes epsilon fica maior do que 1. Né? Okay? Então, o epsilon é positivo. O epsilon poderia ser muito pequenininho, muito pequeno mesmo. Mas eu vou conseguir achar um número natural n0, que quando multiplicado por epsilon supera 1. Isso eu vou, porque é a propriedade arquimediana. Vem justamente do fato de que n não é limitado superiormente. Né? Os naturais não é limitado superiormente. Ok, então isso aqui, né? Ou seja,
Então, aqui você tem que N0 então, deixa eu colocar numa outra ordem que é melhor. Deixa eu só corrigir aqui, gente. Não é isso que eu quero mesmo, né? Eu quero isso aqui. Ou seja, 1 sobre N0, então fica, passei o N0 dividindo, né? Menor do que epsilon. Tá? 1 sobre N0 é menor do que epsilon. Então, daí, o que vai acontecer tanto? Olha, daí, se N for maior ou igual do que N0, ou seja, a partir desse índice N0, isto é, 1 sobre N, então, vai ficar 1 sobre N vai ficar, então, menor. Deixa eu botar isso aqui entre parênteses, que isso aqui não é tão relevante aqui, né? Isto é, 1 sobre N é menor ou igual do que 1 sobre N0. Então, daí, se N for maior ou igual do que N0, a gente vai ter o seguinte, ó. Temos. Vamos fazer essa continha agora. O que dá xn menos 0? Né? Que a gente já fez ali em cima, inclusive, né? Vamos verificar que isso, então, fica menor do que epsilon. É isso que eu quero, né? Eu quero que o módulo de xn menos 0 fique menor do que epsilon. Bom, aí isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser 1 sobre n menos 0, de módulo. Então, isso aqui dá um módulo de 1 sobre n. Então, o módulo de 1 é 1, o módulo de n é n, né? Eu tiro o módulo em cima e embaixo, 1n. E aí, ó, 1 sobre n, perdão, é menor ou igual, né? Aqui, né? Que 1 sobre n0. Isso aqui fica menor ou igual que 1 sobre n0. E esse 1 sobre n0, como nós vimos aqui pela propriedade arquimediana, isso é menor do que epsilon. Ok? Então, o que a gente concluiu aqui, né, gente? A gente concluiu que o módulo de xn menos 0 fica menor do que epsilon. Qualquer que seja o epsilon positivo, e, claro, a partir desse índice n0 que foi encontrado aí, né, pela propriedade arquimediana. Então, nós acabamos de mostrar, né, a definição de convergência da sequência xn, né, no caso 1 sobre n para 0. Tá? Então, portanto, né, a conclusão aqui, deixa eu apagar agora esse pedaço aqui de cima. Então, portanto, limite, quando n tende a mais infinito de 1 sobre n, é igual a zero. Tá? Então, o limite da sequência 1 sobre n é igual a zero. Tá? A gente acabou de provar agora. Ok? Tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Um pouco complicado? O que vocês acham? Eu estou perdida ainda. Está perdida, Márcia? Qual parte, Márcia? Tem alguma parte específica? Desde que começou a parte da sequência ali, tipo, o início, né? Ainda eu lembrava alguma coisa. Devo ter que rever a aula para entender melhor. Ah, sim. Então, talvez seja mais a parte de convergência de sequências, né? Sim. Tá. Então, bom, esse é um primeiro exemplo. Então, eu vou fazer assim. Na próxima aula, eu vou trazer mais, pelo menos 2 exemplos para a gente fazer aqui. Tá? Mais 2 exemplos de convergência, para a gente poder lembrar bem direitinho como encontrar esse N0 aí. Tá bom? Ok. Então, gente, bom, eu acho que já está até dando meu tempo, né? Eu acho que eu vou deixar, né? Eu acho que eu já queria fazer o teorema da unicidade do limite hoje, mas então vamos fazer o seguinte. Então, eu vou fechando por aqui, e aí, na próxima aula, a gente volta para essa noção de convergência, e vamos fazer mais 2 exemplos ainda de como mostrar que o limite de uma sequência é aquele valor. Tá? Vamos trabalhar bastante com essa definição, porque a gente vai precisar dela justamente para provar os resultados que vêm depois, né? Ou seja, operações com limites, desigualdades envolvendo limites. Então, tudo isso a gente vai trabalhar aqui na disciplina e a gente precisa dessa definição bem clara, tá bem? Então,
A gente na próxima aula vamos trabalhar com a unicidade, vamos ver mais exemplos de convergência, né? E continuamos o estudo de sequências, tá bom? Então, gente, então por hoje é isso. Vocês querem tirar alguma dúvida, querem fazer algum comentário? Professor, Oi, Márcia, pode falar. o professor falou no início da aula que a gente ia ver para marcar a prova, a gente vai ver isso hoje? É verdade, é verdade. Eu tinha pensado, né, tinha pensado a gente fazer daqui uns 15 dias. O que vocês acham? Será que a gente consegue? Tinha Vai ter pensado. a aulinha de revisão também? Isso, a gente vai fazer aula de revisão também, José. Vamos fazer. Tá? Eu vou Acho que é preparar. um tempo razoável, né? Dá para Dá, 2 semanas, acho que fica bom. porque aí. Vai ter mais alguma lista ou vai ser só essa mesmo? Então, eu vou preparar uma lista pequena, sabe, Marcos? Porque você já tiveram as atividades, né? Então, as atividades eu vou contar como probleminhas de lista, e aí eu vou fazer uma menor, assim, contando já com uma revisão para essa avaliação, tá? Ah, tá, tudo bem. Então, a gente pode marcar daqui 15 dias. Vocês preferem segunda ou quarta? Eu prefiro segunda, não sei meus colegas. Você vai deixar a prova aberta quanto tempo, mais ou menos? É isso que eu fico pensando, né? Como é que os professores têm feito com vocês? Quem já aplicou prova? Até meia-noite. O professor André, de cálculo numérico, sexta-feira a gente fez prova. E ele colocou até meia-noite, Das 6 à meia-noite. das 6 à meia-noite. Aí o professor Marciano vai fazer amanhã, das 7 até 11 horas, parece. Vai fazer 4 horas. Eu tinha pensado também na casa de 4 horas, mas então a gente pode fazer assim, começar às 7, né? E aí, acho que a análise talvez a gente faça um pouquinho mais. Então, eu vou fazer assim, das 7 até meia-noite, 5 horas. Acho que já é suficiente, né? Se a prova não for muito extensa, acho que sim. Não, vai ser a prova do jeito usual, como eu faço, como vocês conhecem, né? A minha prova, em geral, é para ser feita em 2 aulas, no máximo 3, né? Mas eu vou fazer uma prova para 2 aulas, tá bom? E aí, Tá bom, eu professor. acho que das 7 até meia-noite é um tempo bem razoável, tá? Então tá, a gente marca então para o dia, deixa eu ver aqui, o dia 14, é isso? Dia 14 de setembro. Dia 15 eu acho que é feriado, né? Dia 15. Então, bom, é um dia antes do feriado, dia 14. E aí a gente faz a revisão, a gente faz uma aulinha de revisão na semana que vem, então. Na quarta-feira a gente faz uma aulinha de revisão. Pode ser, então? Por mim, tudo bem. Professor, Pra mim, mas daí a gente vai ter as outras aulas. No caso do estágio, a gente vai ter normal no dia da prova. Sim, é verdade, né? É verdade. Então fica melhor na quarta, né? Na quarta vocês têm alguma coisa depois, ou não? A gente tem pesquisa antes. Tem pesquisa antes. Eu acho que o povo tem, não sei, o pessoal que faz funções variáveis complexas, eles têm. Sim. Tem, Então, mas é só as primeiras aulas, né? então, Aí então a deixa, partir da segunda fica. então deixa eu fazer assim que eu acho que fica melhor, gente. Eu vou conversar com o João para que eu possa aplicar para que eu possa aplicar nesse dia a prova e depois ele pega as minhas aulas. Não tem problema na outra semana. Né? Eu vou conversar com ele. Tá? Se ele aceitar, então a gente faz na segunda mesmo. E aí eu pego todas as aulas de segunda, tá? Eu Tá acho bom, que professor. eu acho que vai ficar melhor assim, tá? Porque com o Marciano e com a Ana eu teria que conversar com os dois professores, né? Enquanto que com o João é mais fácil, né? É só um professor é mais fácil, tá? Então a prova fica marcada para o dia 14, na semana que vem a gente faz uma revisão. Eu vou preparar uma lista aí
poucos problemas, no máximo 10 probleminhas, para a gente fazer para vocês fazerem na revisão de trabalho nela. Tá? Além desses exercícios que vocês estão fazendo aí para as atividades, tá bom? Então, eu vou parar de gravar, gente.